Bom, então vamos fazer alguns exercícios, tá? Vamos começar por esse aqui. Determine as coordenadas do centro de massa, o baricentro, do sistema de 4 partículas idênticas da figura ao lado, né? Ele fez aqui um sistema, né? Nós temos o eixo, aqui o eixo X, tá meio apagado, mas acho que dá para ver. Aqui o eixo Y, né? E nós temos 4 partículas idênticas, uma na origem, uma em cima do eixo Y, mas a uma distância de 3 metros da origem, outra em cima do eixo X, a uma distância de 6 metros da origem, no lado positivo, bom, forma um retângulo, né? Então tem duas formas da gente resolver esse exercício, tá? Então deixa eu... apresentar as duas formas. Bom, a primeira é mais simples, né? É só usar o método. Como ele quer as coordenadas, ele quer a coordenada x e a coordenada y. Bom, começar pela x. O x do centro de massa é somatório, né, sobre todas as partículas de 1 até 4 de mi xi dividido pelo somatório de igual a 1 até 4 de mi. Como nós já sabemos, as partículas são todas idênticas, né? Então ele nos deu essa informação, né? de que as partículas são idênticas. Então isso aqui é o x. Então quanto equivale a massa da partícula 1? Vale m. Da partícula 2, vale m. Da terceira, vale m. Da quarta, vale m. Como é que vai ficar isso aqui? M vezes, se eu chamar esse cara aqui, considerar essa como sendo a partícula 1, essa aqui é a 2, essa a 3 e essa a 4. Quanto é o m da partícula 1? É m. Quanto é o x da partícula 1? É 0, já que ele está na origem, né? Mais partícula 2 tem massa m e o x2 de novo é 0. Deixa eu só escrever isso aqui explicitamente, né? Então vai ficar m vezes o x da partícula 1 mais m vezes o x da partícula 2 mais m vezes o x da partícula 3 mais m vezes o x da partícula 4. E todos esses m são iguais neste exercício, tá? Nem sempre isso é verdade. Rigorosamente falando, você teria que ter m1, x1, m2, x2, m3, x3 e m4, x4. E aqui embaixo você teria m1 mais m2 mais m3 mais m4, certo? Mas todos os m são iguais, você vai ter aqui fora m, e aí colocando em evidência vai ficar x1 mais x2 mais x3 mais x4. E embaixo você vai ter m mais m mais m, você vai ter 4m. Então simplesmente divide aqui. E o fato delas serem idênticas, como a massa aparece no numerador e no denominador, ela vai embora. A gente não precisa do valor da massa, tá? Bom, já que a gente não precisa do valor da massa, a gente só precisa agora dos valores de x. Por exemplo, a partícula 1, ela tem x0 e y0, já que ela está na origem. A partícula 2, ela tem x0 e y3, já que ela está em cima do eixo y. A partícula 3, ela tem x6 e tem y3. A partícula 4, ela está no ponto de x igual a 6, y igual a 0, tá? Então, quando a gente jogar aqui dentro, vai ficar x1 é 0, x2 é 0, x3 é 6, x4 é 6, tudo isso dividido por 4, que vai dar 7. Então, isso é o x do centro de massa. Quanto que é o y do centro de massa? Nós podemos repetir a mesma conta aqui. As massas claramente vão se cancelar.
E vai sobrar y1 mais y2 mais y3 mais y4 sobre 4. Bom, eu não vou fazer esses passos, tá? Mas se você tiver dúvida, refaça tudo que eu fiz para o x, só que agora no caso do y, certo? E o y1 é 0, o y2 é 3, o y3 é 3 e o y4 é 0. Tudo isso dividido por 4. Então, quanto é que vai dar isso? 6 sobre 4 é 3 sobre 2, né? Metros, tá? Bom, então achamos o x e achamos o y. Tem alguma outra forma da gente fazer isso? Tem, né? Essa é a solução A. Como é que seria uma solução B? Uma solução diferente aqui, tá? Deixa eu só mudar de cor. Tem uma solução um pouco mais direta, que é simples, é só imaginar o seguinte: a gente subdivide o sistema, nessas duas partículas aqui. Poxa, peraí. Tá, a gente subdivide o sistema, chama isso aqui de 1 e chama isso aqui de 2, né? Onde é que está o centro de massa de 1? Né? O centro de massa de 1, bom, tá no ponto médio, as massas não são iguais, então tá no ponto médio. Esse centro de massa aqui, ele tá bem no ponto médio entre as duas partículas, então ele tá aqui nesse ponto, de x igual a 0 e y é igual a 3 sobre 2, né? Já esse é o centro de massa da partícula do sistema 1. Onde é que está o centro de massa da partícula 2? De novo, está no ponto médio, já que os centros de massa são idênticos. Quem é o x dessa vez? É 6. Quem que é o y? 3 meios. Né? Então, daqui a gente já sabe quanto é que é o y do centro de massa. Porque o centro de massa tem que estar em cima dessa reta aqui. O y do centro de massa é 3 meios. Que por acaso é o que a gente achou depois de fazer o cálculo. E quanto que é o x do centro de massa? O x do centro de massa é o ponto médio entre 0 e 6. Quem é o ponto médio entre 0 e 6? Exato, é 3. Então tá aqui o centro de massa. 3 no x, 3 meios no y. Tá? E assim a gente, bem mais simples, né? Bom, mas eu sugiro que vocês façam as duas, sempre das duas formas, tá? Procurem fazer a solução mais completa, utilizando a definição, né? Porque nessa daí não tem, assim, é mais fácil de você não se enganar, você ir direto à resposta correta, tá? Mas com a prática, conforme você vai treinando isso aí, você vai sendo capaz de encontrar outras formas, né, de chegar nesses resultados, e formas mais diretas, mais simples.